todos muito bem-vindos ao canal. Hoje vamos ler o Salmo número 18. O Salmo número 18 é um cântico escrito pelo rei Davi e é um cântico de vitória, é um cântico de louvor pela vitória, pela salvação, porque Davi ia sendo morto pelo rei Saul e foi libertado, foi liberto por Deus quando seria mesmo morto naquele momento. Podemos encontrar isso no livro de 2 Samuel, capítulo 22. Este hino de louvor pela ajuda de Deus, pelo livramento na mão de seus inimigos, percebemos o coração de Davi, mais uma vez, humilde, sensível, submisso, dependente e, sobretudo, agradecido. Mesmo sendo um rei do povo de Israel, ele considerava-se submisso à vontade de Deus. Nesta composição há 10 desafios, porque as vitórias do Senhor somente são experimentadas pelos que de facto confiam em suas ações. Então, o rei Davi faz 10 colocações a respeito da vitória das mãos do Senhor. Do verso 1 a 3, Davi faz uma declaração total da confiança em Deus. Do verso 4 a 6, Davi faz uma declaração de angústia. Do verso 7 a 15, Davi declara a onipotência de Deus. Do verso 16 a 19, Davi faz uma descrição da libertação das mãos poderosas do Senhor. Ele descreve o poderio de Deus. Do verso 20 a 24, Davi descreve a motivação divina. Deus salva o seu ungido porque Deus se agradou dele. Do verso 25 a 30, Davi declara a justiça divina. Deus salva os humildes e reto de coração. Do verso 31 a 42, Davi descreve a soberania divina. Foi Deus que lhe salvou, não foi pelo seu próprio esforço. Do verso 43 ao verso 45, Davi descreve a retribuição divina porque ele foi humilde a Deus. Do verso 46 a 48, Davi faz uma declaração de exultação a Deus. E por último, do verso 49 a 50, Davi faz uma declaração de glorificação a Deus. A pergunta hoje é: Deus tem respondido às nossas orações? Deus tem respondido às suas orações? Deus tem sido a sua rocha de sustentabilidade? Devemos ter Deus como a nossa rocha. Devemos viver para a glória de Deus, como o salmista Davi. Agora, acompanhemos a leitura do Salmo número 18 e tenhamos paciência porque é um cântico longo, são 50 versículos. Vamos a isso? Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor,
e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram porquanto se indignou. Do seu nariz subiu fumo e da sua boca saiu fogo que consumia carvões, se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, e a sua escuridão estava debaixo dos seus pés. E montou um querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto, o pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam e a saraiva e as brasas de fogo. O Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz e havia saraiva e brasas de fogo. Despediu as suas setas e os espalhou, multiplicou raios e os perturbou. Então foram vistas as profundezas das águas e foram descobertos os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, ao soprar das tuas narinas. Enviou desde o alto e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade. Pelo que me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos perante os seus olhos. Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos. Porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus alumiará as minhas trevas. Porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão, com meu Deus saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das servas e põe-me nas minhas alturas. Adestra as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços
quebraram um arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos e os meus artelhos não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei, senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar, caíram debaixo dos meus pés. Pois me cingiste de força para a peleja, fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me aborrecem. Clamaram, mas não houve quem os livrasse, até o Senhor, mas ele não lhe respondeu. Então os esmiucei como o pó diante do vento, deitei-os fora como a lama das ruas. Livraste-me das contendas do povo e me fizeste cabeça das nações. Um povo que não conheci me servirá. Em ouvindo a minha voz me obedecerão. Os estranhos se submeterão a mim. Os estranhos decairão e terão medo nas suas fortificações. O Senhor vive e bendito seja o meu rochedo e exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim. O que me livra dos meus inimigos, sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim, tu me livras do homem violento. Pelo que, ó Senhor, te louvarei entre as nações e cantarei louvores ao teu nome. É Ele que engrandece as vitórias do seu rei e usa de benignidade com o seu ungido, como David, e com a sua posteridade para sempre. É Ele que engrandece as vitórias do seu rei e usa de benignidade com o seu ungido, como David, e com a sua posteridade para sempre. Palavra da salvação, graças a Deus. Muito obrigada por nos acompanhar neste salmo de 50 versículos e conto contigo para o próximo salmo, que é o salmo número 19. Até a próxima. Subscrevam-se no canal e, se gostarem, deem um like ou um gosto. Até já.